Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Este versículo serve como a afirmação fundamental e a base teológica de Gênesis e de toda a Escritura. A expressão no princípio dá nome ao livro em hebraico. A etimologia de Rashi está ligada a Rosh, sugerindo primazia e liderança. Existe um debate acadêmico significativo sobre a sintaxe de Gênesis 1:1. Uma maioria dos intérpretes judeus e cristãos adota a visão tradicional, considerando uma cláusula independente, que declara um início absoluto, e a criação, ex nihilo. Esta interpretação é reforçada pela pontuação hebraica. No entanto, alguns estudiosos, como John H. Seilamer e a Nova Versão Internacional, propõem que seja uma cláusula dependente. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, esta visão sugere que a criação começou a partir de uma matéria pré-existente, descrita no versículo 2. Contudo, esta interpretação é desafiada por argumentos gramaticais e contextuais. A interpretação de Gênesis 1:1 como uma cláusula independente, que declara um início absoluto de tudo, é mais consistente com a teologia bíblica posterior e sua ênfase na soberania divina. A aceitação deste ponto de vista implica um início absoluto do tempo e da matéria, onde Deus é o único agente e não há nada pré-existente além dele. Essa compreensão se alinha com passagens do Novo Testamento, como Hebreus 11:3 afirma: o que se vê não foi feito do que é visível, apoiando a ideia de creatio ex nihilo. Se Gênesis 1:1 fosse uma cláusula dependente, sugerindo uma criação a partir de matéria pré-existente, isso enfraqueceria a singularidade do poder criativo de Deus, e a doutrina da criação do nada, que é central para a transcendência divina no pensamento bíblico. A afirmação de um início absoluto estabelece a total dependência da criação em relação a Deus e a soberania irrestrita do Criador. O verbo criou é crucial. Embora não signifique ex nihilo em todas as suas 49 ocorrências na Bíblia hebraica, em Gênesis 1, ele descreve uma atividade exclusiva de Deus, nunca do ser humano. A ideia de uma ação criativa divina que traz algo à existência. O substantivo hebraico, Deus, é more plural. Embora alguns o vejam como uma implicação da Trindade, é mais provável que seja um plural de majestade ou plenitude, enfatizando a plenitude inesgotável da deidade. No entanto, a Bíblia como um todo indica a participação do Pai, Filho e Espírito Santo na obra criativa. 2. A expressão, os céus e a terra, é uma figura de linguagem conhecida como merismo, representando a totalidade do universo, tudo o que o autor e seus leitores concebiam como a criação de Elohim. A terra era sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. A expressão sem forma e vazia descreve a condição inicial da terra. 2. Significa desolação, desert, sem valor, vão. BH não possui um significado conhecido isoladamente, mas rima com TH, reforçando a ideia de vacuidade e desolação. A expressão sugere um lugar inadequado para a vida humana, sem estrutura ou habitantes. A frase THWBH não implica um estado de caos maligno ou uma criação arruinada, mas sim, uma condição inicial de desorganização e vacuidade, que precede a obra divina de formação e preenchimento. Em Jeremias 4:23, a mesma expressão descreve uma terra incriada ou desolada como resultado do juízo divino, não de um caos primordial maligno. A gramática do verbo hebraico, HYH, em Gênesis 1:2 denota um estado fixo, não uma transformação, o que enfraquece a teoria da restituição, que postula uma criação anterior arruinada. Portanto, THWBH, em Gênesis 1:2 descreve a condição inicial da matéria recém-criada por Deus, no versículo 1. Um estado bruto, desorganizado e vazio, aguardando a intervenção divina para ser formada e preenchida. Não é um estado de maldade inerente, mas de potencial não realizado. Isso reforça a ideia de Deus como um Deus de ordem que transforma o caos em cosmos. As trevas sobre a face do abismo referem-se às águas primordiais profundas. Diferente dos mitos da avaliação dos pacientes como Tiamatinho e Numa Elish, o Theon em Gênesis não é uma divindade caótica a ser vencida, mas um elemento primordial sob o controle de Deus. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Rogapod, significar vento, respiração ou espírito. Neste contexto refere-se ao Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, que atua como agente divino na criação, guardando e chocando sobre as águas, pronto para moldar a criação. A declaração haja luz, e houve luz, demonstra que a criação da luz pela palavra de Deus precede a criação dos luminares no quarto dia. Isso sublinha a soberania de Deus sobre a própria luz, que não depende do sol. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A avaliação divina de bom e o ato de separação
estabelecem ordem. Ele chamou a luz dia e as trevas chamou noite. O ato de nomear confere identidade e propósito. A frase foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Repetida para cada dia, é um forte indicativo de que os dias da criação foram dias literais, de 24 horas. A consistência da fórmula houve tarde e manhã. O dia X é notável. O termo hebraico Yam acompanhado de um número ordinal na Bíblia hebraica quase invariavelmente se refere a um dia literal de 24 horas. A instrução do sábado em Êxodo 20, 8-11-31, 15-1-7, fundamenta o descanso semanal, na criação de Deus, em 6 dias literais, seguidos de um dia de descanso. Se os dias fossem figurativos, a base para o sábado literal seria minada. Essa interpretação implica uma cronologia breve para a vida na Terra, pois a vida vegetal e animal surge do 3º ao 6º dia literal. A persistência dessa estrutura e sua ligação com o mandamento do sábado sugerem que o autor bíblico pretendia uma compreensão factual e literal dos dias da criação, não apenas uma metáfora poética. Isso posiciona Gênesis 1 como um relato histórico fundamental para a compreensão da ordem divina e da relação do tempo com a criação. Haja uma expansão no meio das águas. Deus cria o firmamento, separando as águas debaixo das águas sobre a expansão. Ele chamou a expansão céus. Novamente, o ato de nomear estabelece ordem e função. A descrição do firmamento e das águas acima e abaixo reflete a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, mas sem a deificação dos elementos. A ideia de separação de águas por um firmamento é comum em cosmogonias antigas. No entanto, nos mitos de avaliação dos pacientes, esses elementos eram frequentemente deificados, como Yam, Tiamat ou Nan. Gênesis 1 descreve Deus criando e controlando esses elementos, desmistificando-os e negando qualquer poder divino inerente a eles. O firmamento não é uma divindade, mas uma criação de Deus para um propósito específico, demonstrando a transcendência de Yahweh sobre a natureza. Isso reforça a polemicidade do texto contra as religiões pagãs, afirmando que a natureza é criação, não criador. Ajuntem-se as águas, e apareça a porção seca. Deus organiza as águas para que a terra seca apareça, criando habitats distintos. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Mais uma vez a nomeação divina estabelece identidade e função. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. A vegetação é criada com a capacidade de se reproduzir segundo a sua espécie. Deus viu que era bom. A aprovação divina da criação é reiterada. A repetição da frase segundo a sua espécie é uma declaração teológica que contradiz a ideia de geração espontânea e, por extensão, a evolução macro. Ao enfatizar a estabilidade das categorias biológicas, a frase segundo a sua espécie aparece repetidamente na criação da vida. Isso sugere que as plantas, e posteriormente, os animais, se reproduzem dentro de limites definidos, mantendo suas características essenciais. Esta afirmação bíblica contrasta com a ideia de geração espontânea e, em um sentido mais amplo, com a evolução que postula o desenvolvimento de formas de vida superiores a partir de inferiores. O texto não é um tratado científico, mas sua linguagem tem implicações para a compreensão da origem da biodiversidade. A ênfase na espécie serve para afirmar a ordem divina na criação e a descontinuidade entre os tipos criados, reforçando a ideia de que Deus estabeleceu limites e padrões para a vida. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias. Os luminares são criados com propósitos específicos: marcar o tempo e iluminar a terra. Deus fez os 2 grandes luminares, indicando a criação direta por Deus. Deus viu que era bom, reiterando a aprovação divina. A criação dos luminares no 4º dia, após a luz do 1º dia, e a ênfase em sua função de sinais e tempos, são uma desmistificação da adoração astral e uma refutação da astrologia. A luz existe no dia 1, mas o Sol, a Lua e as estrelas são criados no dia 4. Isso demonstra que a luz não depende dos corpos celestes, mas de Deus. No Antigo Oriente Próximo, os corpos celestes eram frequentemente deificados e associados a divindades que governavam o destino humano. A astrologia era uma prática comum. Gênesis 1, 14-19 os apresenta como meras criações de Deus, com funções práticas de marcar o tempo e iluminar, não como seres divinos ou determinantes do destino humano. A narrativa de Gênesis 1, ao descrever os luminares como objetos criados com um propósito funcional, serve como uma poderosa declaração contra a adoração astral e a astrologia.
que eram proeminentes nas culturas vizinhas de Israel. Isso sublinha a soberania exclusiva de Deus sobre o cosmos e a vida humana, removendo qualquer base para a crença de que o destino é determinado por corpos celestes. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves. Deus comanda a produção de vida nos ambientes aquáticos e aéreos. O termo hebraico, nefesh hayah, distingue esses animais da vegetação, que não possui essa alma ou vida senciente. Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, e toda ave de asas. O verbo br é usado novamente para enfatizar a origem divina dessas criaturas. Deus viu que era bom. Com a aprovação divina, Deus os abençoou dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Esta é a bênção divina de fertilidade, e a capacidade de reprodução autônoma das criaturas. A bênção de frutificar e multiplicar concedida aos animais é um reflexo do caráter de Deus, como provedor e sustentador da vida, e um precursor do mandato dado à humanidade. A fertilidade e a procriação não são forças autônomas ou divindades, mas uma extensão graciosa do poder de Deus às suas criaturas. Esta bênção é um eco do próprio ato criativo de Deus e estabelece um padrão para a vida na Terra, ao conceder essa capacidade aos animais. Deus demonstra seu desejo de que a vida prospere e preencha a criação. Isso também prepara o terreno para o mandato cultural dado à humanidade no dia 6, onde a frutificação e multiplicação se estendem à esfera humana e ao trabalho. Produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. A terra é comandada a produzir os animais terrestres, novamente, segundo a sua espécie. Deus fez as bestas feras da terra, e viu Deus que era bom. A aprovação divina se estende a todas as formas de vida. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso do plural façamos é tradicionalmente interpretado por teólogos cristãos como uma referência à Trindade participando da criação. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, representa o clímax da criação. A humanidade é criada de forma única, refletindo a natureza de Deus. Ellen refere-se à capacidade humana de representar Deus na criação, implicando autoridade e racionalidade, moralidade e espiritualidade. Semelhança enfatiza a correspondência de caráter e natureza. A humanidade é uma alma vivente com livre-arbítrio e personalidade autoconsciente. A criação do ser humano, à imagem de Deus, tanto homem quanto mulher, é uma afirmação radical da dignidade humana e da igualdade de gênero, contrastando fortemente com as visões hierárquicas e utilitárias de humanidade em outros mitos de criação. Gênesis 1:27 afirma: macho e fêmea os criou à imagem de Deus. Isso implica que ambos os sexos são igualmente portadores da imagem divina, sem hierarquia intrínseca na criação. Em muitos mitos do Avaliação dos Pacientes, a humanidade é criada para servir aos deuses como escravos, e frequentemente há uma hierarquia de gênero, ou a mulher é criada em um papel secundário. A narrativa de Gênesis, ao colocar homem e mulher juntos no ápice da criação, e conceder-lhes o mesmo status de portadores da imagem divina, estabelece uma base teológica para a dignidade intrínseca de cada ser humano e para a igualdade fundamental entre os sexos. Isso tem implicações profundas para a ética, o casamento e as relações sociais, desafiando visões patriarcais ou misóginas que tentam justificar-se biblicamente. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Este é o mandato cultural, ou mandato da criação. A humanidade é comissionada a gerenciar, desenvolver e cuidar da criação, agindo como representantes de Deus. O domínio não é exploração, mas mordomia responsável. O mandato cultural é o protótipo da teologia do trabalho, revelando que o trabalho é uma ideia divina e parte intrínseca da identidade humana. Antes da queda, Deus comissiona a humanidade para dominar e frutificar e multiplicar. Isso não é uma maldição, mas uma bênção e um propósito inerente à criação humana. O trabalho é apresentado como uma ideia de Deus, desde o início, um protótipo de toda a obra. A queda não inicia o trabalho, mas o afeta, tornando-o árduo e sujeito a frustrações. Portanto, o trabalho em sua essência é uma forma de participar da obra criativa e sustentadora de Deus, de estender a ordem e a beleza divinas ao mundo. Isso confere dignidade e significado a todas as formas de trabalho lícito. Transcendendo a dicotomia entre sagrado e secular, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto. Ser-vos-ão, para mantimento. A dieta original para humanos era vegetariana, e a todo animal da terra, toda a erva verde lhe será para mantimento. A dieta original, para os animais também era vegetariana. A provisão universal de uma dieta vegetariana para toda a vida na criação original
sugere um mundo sem morte violenta ou carnivorismo, o que tem implicações para a teologia do pecado e da redenção. A dieta original para humanos e animais é explicitamente vegetariana. Isso sugere que na criação original não havia morte violenta ou predação. O carnivorismo e a morte violenta são, portanto, consequências da entrada do pecado no mundo. Essa visão da criação original como um ecossistema sem violência é crucial para a doutrina da salvação e da escatologia cristã, que prometem a restauração de um mundo onde o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a morte será destruída. Isso significa que a redenção não é apenas espiritual, mas cósmica. Restaurando a harmonia original da criação, Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A avaliação final de muito bom abrange toda a criação, desde a matéria bruta até o ser humano. Isso reitera a perfeição e a integridade da obra divina antes da queda. A declaração muito bom no final do sexto dia não é apenas uma aprovação estética, mas uma afirmação teológica da perfeição moral e funcional da criação. Estabelecendo um padrão para a compreensão do mal e da queda, Deus avalia toda a sua criação como muito bom. Isso significa que em sua origem, a criação era perfeita, sem falhas, imperfeições ou a presença do mal. Essa perfeição original é o ponto de contraste para a posterior entrada do pecado e do mal no mundo. Se a criação não fosse muito boa, em sua origem, a queda perderia parte de seu significado teológico como uma corrupção de algo perfeito. A bondade intrínseca da criação original é fundamental para a doutrina do pecado e para a esperança da redenção. Ela estabelece que o mal não é uma parte inerente da criação de Deus, mas uma intrusão posterior, e que o plano de salvação de Deus visa restaurar a criação à sua condição muito boa original. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal.